Papo Sebrae. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Sebrae. O que a neurociência tem a ver com os pequenos negócios? Planejamento, fidelização do cliente, entender as necessidades e o que mais chama a atenção dele, o que mexe com a mente e a percepção desse cliente. Bem, um mundo vasto a ser explorado. E o Sebrae DF está atento e valoriza esses estudos e tendências, tanto que já promove palestras no Sebrae Lab para setores do mercado aqui do Distrito Federal, como de casa e construção. Mas quem nos conta mais sobre os impactos desses estudos sobre os pequenos negócios é a analista e gestora do Sebrae DF, Gabriela Ribeiro, de forma bem didática e com bons exemplos. Presta atenção, vale a pena. Entrevista. Gabriela Ribeiro, tem muito tempo que a gente não conversa aqui no Papo Sebrae. Bem-vinda de volta, tudo bem? Tudo jóia, prazer, Estevam. Faz um tempinho mesmo, mas estamos de volta. Mas o legal é que quando você vem, você traz sempre temas inovadores, né? E tenho certeza de que o bate-papo de hoje vai versar sobre uma matéria muito interessante, desconhecida, presumo, para muito pequeno empreendedor aqui no DF. Neurociência. O que é isso, Gabriela? Como a neurociência pode ajudar os pequenos empreendedores aqui de Brasília e do país como um todo? É uma relação não tão óbvia, né, Estevam? Mas, na verdade, a neurociência ela é o estudo do cérebro que passa um pouco da questão biológica, da questão médica, digamos assim, mas faz uma relação com o comportamento humano. Então, diante disso, com base nos conhecimentos, nos insights, no que vem se conhecendo da neurociência, percebeu-se que ela tem aplicação em todas as áreas do conhecimento, inclusive na área de negócios também. A gente observa que os negócios podem se beneficiar muito do que vem aí em termos de conteúdo dessa nova temática. Tem a ver, pelo que você está estudando, conversando com empreendedores, com palestrantes que atuam nessa área, tem a ver com racionalidade, com planejamento, com poder de decisão, eu acho que são temas que afetam qualquer empresa, independentemente do tamanho dela, né? Sim, com certeza. Tem sim, Estevam. Tem a ver com você entender quais são os principais aspectos que levam, por exemplo, um ser humano à tomada de decisão, como você falou. Então, muitas vezes, uma pessoa ela toma uma decisão na compra de um produto, por exemplo, e ela acha que aquela decisão é totalmente racional. Mas, na verdade, não. Já há muito tempo se sabe que grande parte da decisão ela é tomada num nível subconsciente praticamente, né? Mas é subconsciente, mas que hoje nós já sabemos quais são os itens relevantes para influenciar essa tomada de decisão. Então, aspectos como o ambiente, cores, formas, tudo isso impacta na decisão de compra de um determinado produto. E é aí que entra a questão de linkar o conhecimento da neurociência, os insights que a gente tem, com a realidade, com a prática do empreendedor. É algo que não é no campo teórico só, isso vai realmente para o ponto de venda, digamos assim. Então, isso é muito interessante. É interessante quando você faz essa ponte entre, né, a retórica e a prática, né? O ensinamento que você absorve, mas sempre é necessário você colocar em prática. Neurociência, Gabriela, pelo que você tem conversado com especialistas, tem muito a ver também com redes sociais, com saber explorar, né, o usuário de um WhatsApp, de um Instagram, por exemplo. Instagram é muito visual, né? Sim, com certeza. Tem a ver com toda forma de comunicação, Estevam. E as redes sociais, uma forma de comunicação hoje que está aí muito em alta e muito usada pelos negócios. Então, sim, tem a ver, como por exemplo, em um post, a forma como você não apenas escreve, mas as imagens que você usa. Existem imagens que são mais atrativas, que provocam determinadas reações no corpo humano, as cores, por exemplo. Então, hoje a gente sabe que as cores têm efeito fisiológico. Tem cor que, utilizada em determinado ambiente, ela consegue, inclusive, elevar a pressão arterial. Então, são questões assim que culminam em uma tomada de decisão, culminam até mesmo na identificação de um consumidor com uma marca. Muitas vezes isso não necessariamente leva para compra, mas leva à conexão. E isso também
a gente consegue trazer com conhecimentos da neurociência. Nós estamos meio que conectados, porque era a próxima pergunta que eu iria e vou fazer. Tem a ver também com fidelizar o cliente, que uma coisa é conquistá-lo. Pode ser que ele não exerça o poder de compra naquele momento, mas tem a ver explorar os caminhos da neurociência em fidelizar essa pessoa, torná-la efetivamente sua seguidora, seu seguidor? Com certeza, tem a ver em tornar essa pessoa um fã da marca. A gente fala muito sobre a necessidade hoje das marcas terem pessoas que defendam mesmo ali a sua bandeira. E a gente consegue, sim, através dessas informações, utilizar pontos de contato com o cliente, que não necessariamente, como a gente está conversando, vai gerar uma venda, mas que vai gerar essa conexão e que vai gerar ali essa identificação. Então, é possível a gente aplicar, e às vezes vai até além, sabe, Estevam? No ambiente, por exemplo, né? A pessoa pode falar, nossa, mas isso está muito longe da realidade. Eu só tenho uma loja aqui, eu só vendo uma pessoa que vende roupas, que tem um comércio, um varejo, por exemplo. Ela pode entender que a forma como o mobiliário está disposta, a ordem dos produtos, as cores das araras, tudo isso comunica com aquele cliente. Então, muitas vezes o cliente não vai comprar, mas se ela entra naquele ambiente, ela se sente bem, ela já relacionou um ponto positivo àquela marca. Ela tem essa referência. Então, na próxima vez que ela necessitar de algum produto que exista ali, ela vai se lembrar. Então, essas conexões e esses pontos são muito relevantes. E, assim, toda a área, ela tem uma implicação da neurociência. Então, a gente, por exemplo, vai falar um pouco sobre a neuroarquitetura também. Como os ambientes podem contribuir principalmente para quem projeta, para os arquitetos, né? Como ele pode usar isso para que o projeto dele seja bem avaliado, bem quisto e utilizado, né, ali pelo seu consumidor, mas para os negócios também, como o seu espaço físico aqui pode agradar e contribuir aqui para essa conexão com o cliente. Então, são várias as implicações, várias as aplicações que a gente tem. Você está acompanhando hoje o bate-papo aqui no nosso Papo Sebrae com a Gabriela Ribeiro, ela é analista do Sebrae Distrito Federal. Estou falando um pouquinho de um tema fascinante, pouco ainda explorado, presumo, que é a neurociência, a relação dela com os pequenos negócios. A Gabriela, de forma bem didática, eu acho que você está entendendo bem a importância. E na prática, quantas vezes você vai a uma farmácia, a um pequeno negócio para comprar determinado produto? Ah, mas antes de chegar ao caixa, tem tanta coisa para chamar a sua atenção naquelas gôndolazinhas, chocolate, bala, se acaba pegando, comprando mais do que você deveria. É uma estratégia também de neurociência, né, Gabriel? Com certeza, nada está ali por acaso. Muitas vezes existe toda uma lógica de qual é o produto correto para estar ali. Então, essa é uma forma também de marketing. Existe o neuromarketing, como tudo tem É. hoje, tem o neuro e a sua representação. Então, a gente tem o neuromarketing, que também fala sobre a disposição dos produtos, qual que é a mais adequada. Já existem hoje, inclusive, equipamentos que mensuram como que as pessoas se movimentam em um ambiente e, por exemplo, quanto tempo elas gastam de frente para uma determinada gôndola em um mercado. Esses estudos trazem insights de o que chamou a atenção ali. Foi a embalagem? Qual é a diferença dessa embalagem que chamou a atenção? Foi a cor? E esses insights é que vão contribuindo para que no ponto de venda, para que no seu e-commerce, para que na rede social você possa estar usando essas estratégias para poder se comunicar de forma assertiva com o cliente. Há pouco você citou também algo que é muito relevante para a entrada e para a permanência do cliente dentro de um negócio, o ambiente. Ah, é muito bom você se sentir bem, né? Se sente bem em casa, e um restaurante bem decorado, bem iluminado, aconchegante. A Livraria Cultura, que está nessa briga agora, falência ou não, mas, gente, eu sempre fui fã da Livraria Cultura. Às vezes eu não comprava livros, mas eu entrava lá, me deitava com meus filhos, aquele ambiente do dragão de madeira das crianças. Muito importante isso, né, Gabriela? Ela gerava para você uma experiência, né, Estevam? Claro, Então, claro, a ia muito experiência. além. É a sua experiência. E a gente tem os dois lados, inclusive de acordo com o modelo de negócio. Então, por exemplo, ela gostava que o cliente estivesse dentro do seu ambiente. Já existem outros formatos de negócio que usam pelo outro lado. Por exemplo, o fast food. O fast food hoje, ele quer que você vá, consuma, se alimente e que você rapidamente dê espaço para um novo cliente. Então, normalmente, são locais, por exemplo, com ar-condicionado muito frio.
Então, não é Isso. à toa Não que a dá Feira para de Santana ficar, é né? muito frio. Não dá para ficar, você come e vai embora. Então, assim, a iluminação, a temperatura, tudo isso também tem um impacto que pode ser positivo ou negativo, de acordo com a forma como você usa, né? A gente tem que ter conhecimento de o que é ideal para o meu objetivo, para o meu modelo de negócio e conseguir ali colocar em prática. Ô, Gabriela, o Sebrae Lab, obviamente, é uma bandeira de inovar, ou de privilegiar temas inovadores. E, obviamente, esse é um tema super inovador. Com a sua experiência, você acha que o Sebrae Distrito Federal vai apostar cada vez mais em assessorias, em consultorias, focando nesses temas inovadores como a neurociência, para beneficiar o público-alvo do Sebrae aqui do DF? Com certeza, Estevam. O Sebrae está sempre buscando esses temas relevantes que têm uma aplicação com os pequenos negócios. No caso específico da neurociência, esse lab ele tem uma característica de casa e construção, então a gente tem aí uns setores relacionados a esses segmentos. A gente vai ter um trabalho com a movelaria e com a arquitetura já focados com esse tema. Então, quando a gente fala, por exemplo, do design de móvel, então tem toda uma lógica que pode utilizar a neuroarquitetura, do design de ambientes. Então, assim como esses, outros setores também podem sim ter acesso a esse tipo de conhecimento e a gente está buscando cada vez mais ampliar essa conexão da inovação com o empresário. Para fechar, para finalizar, eu vou te fazer uma provocação. A gente tem que perder o sono, ou tem que temer muito a tal da inteligência artificial. Faz parte também do rol de desafios que o Sebrae deve estar trabalhando também, a tal da inteligência artificial. Com certeza é um desafio, mas a gente não tem que temer, não. A gente precisa conhecer, e utilizar a nosso favor. A gente já passou por isso na época das máquinas, quando o maquinário começou a acontecer, que achava que tudo ia virar robô e que a gente não ia ter mais ser humano dentro das fábricas. Isso não aconteceu. Hoje a gente ainda tem ser humano dentro das fábricas operando as máquinas. Então a gente precisa isso, é conhecer essas inovações, conhecer a inteligência artificial. Chat GPT está aí para isso, né? Está sendo Isso. muito Está falado nesses famoso, esse últimos chat está dias. famoso. Tá famoso. O primeiro passo é a gente conhecer, Estela, é conhecer, se apropriar e entender se aquilo tem uma relação com o negócio, como que eu posso trazer isso para dentro do meu negócio, e aí sim a gente caminha. Mas o desafio é esse, a gente entrar em contato com essas temáticas, e é por isso que o Sebrae está sempre buscando trazer esses temas para o empreendedor. Gabriela Ribeiro, mais uma vez, privilégio tê-la aqui, de forma bem didática, ela fala uma linguagem muito acessível, e isso é importante, mesmo teoricamente nós nos debruçarmos nesse episódio sobre um tema técnico, mas acho que ficou muito claro para você a importância de não temermos a inovação, de aprendermos com ela e enfrentarmos os desafios. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso, Gabriela. Obrigada, Esteve, eu que agradeço. Até mais. Tchau. É bom lembrar que o Sebrae DF privilegia propostas e ações inovadoras nas próprias consultorias que oferece ao público. Mais informações, acesse o site sebrae.com.br/Distrito Federal. É isso, pessoal. Nosso Papo Sebrae fica por aqui. Voltamos semana que vem com mais informações para você, micro e pequeno empreendedor do DF. Até lá!